Salve improváveis, tudo certo com vocês? Bitcoin a 370 mil dólares? É isso mesmo? Depois de uma ordem executiva assinada hoje por Trump, poderemos ver o Bitcoin batendo esses patamares de preço? Se tu quer entender sobre tudo que está acontecendo aí por trás dessa ordem executiva que o Trump assinou na data de hoje, fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai entender tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que pode fazer o preço do Bitcoin explodir de vez, tá certo? Então já chega deixando aquele likezinho, compartilha com aquele teu amigo que também tem Bitcoin aí, que pode ver aí o preço explodindo nos próximos meses aí. Nunca esquece de deixar o sininho ativado aqui, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com vídeo novo. Então se tu não tiver com o sininho ativado aqui, tu não vai ser notificado do nosso vídeo e talvez tu nem veja ele, né? Porque provavelmente ele ainda não vai ser entregue para ti se tu não tiver inscrito. Beleza, então. O que que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, né? O que que é essa tal dessa lei aí? O que que o Trump aprovou? O que que tá acontecendo? Vamos entender tudo a partir de agora, então, pra gente saber quais são os próximos passos aí, né, que o Bitcoin pode dar a partir dessa lei e o quanto, né, ela foi valorosa aí para todo o mercado cripto, porque a partir de agora vai desbloquear aí vários trilhões de dólares que podem ser aproveitados dentro do mercado cripto, beleza? Então, Bitcoin na aposentadoria. Essa nova ordem dos Estados Unidos, ela muda tudo. Beleza, Rob, e por que que ela muda tudo? Então, você sabia que agora os americanos eles podem investir em Bitcoin, né, nos seus planos de aposentadoria? Essa lei nada mais é, né, do que a 401k, que ela é o quê? Lá nos Estados Unidos, os americanos, né, eles acabam tendo um fundo, né, como se fosse de aposentadoria, e aí esses fundos, eles administram, né, esses valores que as pessoas pagam para eles, e eles compram ativos, né, fundos do governo, né, tesouro, essas coisas, para fazer com que esses valores investidos, eles tenham um rendimento para depois, né, serem pagos para os aposentados. Só que até então, esses fundos eles não podiam investir, por exemplo, em criptomoedas, né, em algumas coisas específicas. E essa lei, né, assinada, então, essa lei executiva, né, assinada pelo Trump na data de hoje, ela faz o quê? Ela justamente libera, né, esses fundos para que eles possam, né, começar a investir em determinados ativos específicos. Então, né, como deixei aqui, agora é oficial. Nova ordem executiva assinada por Trump libera cripto nos 401k, né, que é lá a questão da aposentadoria. Então, o que que é o tal do 401k? Então, ela é uma aposentadoria, né, com benefícios fiscais, como a gente falou aqui, né? O trabalhador, então, né, ele investe parte do seu salário nesse plano 401, né? E ele é um mercado aí de mais de 9 trilhões de dólares, né? Então, é muito dinheiro que tem alocado, né, nesse plano, no 401. Então, esses valores, né, eles são utilizados para esses investimentos como uma parte, né, de aposentadoria para esses trabalhadores aqui que investem, né, parte do salário deles para depois terem, né, direito à sua aposentadoria mais adiante. Então, como é que funcionava antes, né, dessa lei sancionada pelo Trump, que foi assinada hoje, dia 7 de agosto? Então, antes, né, os fundos 401k, eles não podiam investir em cripto. Por quê? Porque cripto, né, não tinha muita regulamentação, né, não era alguma coisa conforme, vamos dizer assim, né, os padrões lá dos Estados Unidos, né, tinha algumas questões de restrições fiduciárias, né, questão do dinheiro fiduciário, né, por cripto ser uma moeda totalmente diferente do que é, né, a questão do sistema fiduciário tradicional. Então, tinha algumas barreiras ali, né, que faziam com que esses fundos eles não investissem em cripto, por achar alguma coisa muito perigosa, né, entre aspas, por não ter uma regulamentação ali por trás, né, por a SEC também, né, que é o órgão regulador lá dos Estados Unidos pegar bastante no pé de cripto e tudo mais. Só que agora com o Trump, né, ele falou isso antes de ser eleito e agora ele está cumprindo tudo que ele foi falando ali, né, na sua campanha presidencial, que ele ia fazer todas essas regulamentações, né, ele queria deixar o mundo cripto nos Estados Unidos totalmente aberto, para que as pessoas pudessem interagir, para que esse mercado fomentasse, né, e para que esse mercado ele ganhasse cada vez mais tração, né, e pudesse fazer com que os Estados Unidos fossem a capital mundial aí das criptomoedas. E ele está cumprindo, né? Aqui a gente vê hoje, né, mais um passo aí que as criptomoedas dão em questão de regulamentação, né, em questão de captar fundos, né, que antes eram só de sistemas tradicionais, agora a gente vai ver migrando aos poucos aí para a Web3, né, para o mercado cripto. Então, o que que muda, né? Então, a partir de agora, dessa lei, né, assinada pelo Trump na data de hoje. Então, agora, né, os gestores desses fundos de aposentadoria, eles vão poder fazer o quê? Eles vão poder oferecer, né, Bitcoin, Ethereum, ETFs, ações, imóveis e alguns outros tipos de ativos aí, que antes eles não poderiam oferecer, né? Então vai abrir um leque aí de possibilidades agora, né, para que os gestores desses fundos de aposentadoria, eles possam ter esses ativos com maior volatilidade, né, para oferecer para os seus clientes.
Então vai abrir portas aí, né, principalmente no mundo cripto, para que muita grana do mercado tradicional comece a entrar ali, né, principalmente no Bitcoin, né, que é o nosso maior ativo do mercado, e com certeza vai entrar bastante aqui no Ethereum, né, nossa segunda moeda também, para que assim, né, o cliente final ali ele tenha também uma possibilidade de um retorno um pouco maior, né, do que investir só em títulos do governo, né, em investimentos tradicionais que tem ali uma volatilidade menor e consequentemente também tem retornos muito menores, né? Então, seguindo, qual é o impacto direto, né, que essa lei, né, que essa assinatura, né, dessa lei econômica aí do Trump, ela vai causar, né? Então, milhões de americanos agora ganham acesso ao Bitcoin, né, via aposentadoria, com isenção de impostos, né, que também é muito importante, e pensando aí num longo prazo, né? Então, eles entenderam esse jogo aqui, que o Bitcoin é um ativo de longo prazo, né, e assim agora eles vão poder oferecer também para a questão ali, né, dos aposentados, pensando num tempo maior, né, onde o Bitcoin provavelmente vai só se valorizar, né, principalmente perante o dólar, né, perante as moedas fiduciárias aí. Seguindo, então isso valida, né, o Bitcoin como uma reserva de valor legítima, né, justamente por agora a gente vê que até fundos, né, de aposentados vão poder incluir, né, o Bitcoin como uma reserva, né, de valor, porque geralmente eles usam moedas fortes, né, títulos do governo, eles utilizavam o próprio dólar, né, como uma reserva nesses fundos. Então agora a gente vai ver, né, eles utilizando Bitcoin, utilizando Ethereum, né, alguns outros ativos aí de maior valor também para ajudar, né, nesses rendimentos futuros aí para eles oferecerem para os seus clientes. Então, isso, né, só valida o Bitcoin também como uma alternativa institucional, como a gente já está vendo os ETFs que foram aprovados, né? Agora, também os fundos de aposentadoria também vão utilizar Bitcoin e a gente vê que é uma proteção de longo prazo, né? Porque quando, né, só os cripto nativos falavam do Bitcoin, né, que falavam todas essas características aqui para todo mundo, as pessoas não davam muita bola, né? Não davam muito valor, vamos dizer assim, né, para o que a gente falava. Só que agora, quando o jogo muda, e aí os institucionais, eles começam a fazer exatamente o que nós conseguimos enxergar lá atrás, né, comprando Bitcoin antes, vendo todas essas características que ele já possuía e que já nos dava essa segurança, as pessoas começam a acreditar mais, né? Porque agora são grandes bancos que estão falando, né? São fundos de aposentadoria, são, né, detentores de ETF. Então o jogo mudou, né? E as coisas também vão mudar bastante a partir de agora. Então, seguindo, quando o mercado tradicional começa a aceitar o Bitcoin, né, já não é mais tão cedo. Mas, obviamente, como tudo, né, ainda há muita oportunidade. Por quê? Porque eles estão começando a entrar agora, né? A gente viu aí o ETF do Bitcoin sendo aprovado em janeiro do ano passado, né, 2024. Então a gente tem aí praticamente um ano e meio recém de ETF, né? A gente está vendo agora os fundos de aposentadoria também vão ter a opção agora de começar a migrar pro Bitcoin, né, para as criptomoedas. Então, é um passo de cada vez, né, que a gente está vendo os institucionais cada vez mais migrando, né, para as criptomoedas, migrando aqui para o mercado cripto, né, e cada vez se aprofundando mais e mais. Então a gente vai ter muita oportunidade ainda nesse mercado, e se você aí do outro lado estiver esperto, eu aposto que você vai conseguir tirar muito proveito disso tudo também. Beleza? Então aqui eu perguntei um cenário, né, hipotético aí para o chat GPT, para a gente ter uma ideia de como seria, né, três cenários a partir do momento, né, que esse capital comece a migrar para dentro do mercado cripto. Então a nossa simulação, né, ela foi aqui com um preço de US$ 1 trilhão, né, entrando aqui, né, via 401k, né, via aquele fundo ali, né, dos aposentados. Então como é que seria o cálculo 1? Então seria um cálculo simples, né, o market cap do Bitcoin ele iria para 3,3 tri, porque hoje a gente tem 2,3 tri, né, no mercado. Então, adicionando esse US$ 1 trilhão, né, de market cap só vindo daqui, a gente iria para 3,3. E o preço estimado do Bitcoin ele sairia, né, do que a gente está hoje aqui, para US$ 166 mil por Bitcoin. Isso daria aproximadamente uma valorização, né, de pelo menos 43% sobre o valor atual. No cenário 2, a gente tem a questão da liquidez limitada, né? Então a gente teria um float disponível aí de 5,4 milhões de Bitcoins, né, para compra no caso, né? E o preço de equilíbrio, ele ficaria ali em torno de US$ 185 mil por Bitcoin, né? E no cenário 3, nosso cenário mais otimista, vamos dizer assim, né? Levando em conta aí tudo que a gente viu, que é o que justamente está na nossa capa aqui da thumb, né? Que é o que a gente falou lá no início do vídeo, que seria o cenário aqui mais otimista de todos, que daí a gente teria um float aí disponível de somente 2,7 milhões de Bitcoin, né? Que seria praticamente a metade aqui, né? Do cenário anterior. Então a gente teria só metade, né? Dos Bitcoins disponíveis para venda, né? 2,7 milhões. O preço potencial, ele poderia chegar a US$ 370 mil por Bitcoin. Isso teria, né, um market cap
de 6 trilhões, né, que seria praticamente aí 3 vezes do que a gente está hoje e praticamente 2 vezes, né, só incluindo aquele 1 trilhão aqui de market cap, né. Então aqui são cenários bem factíveis, né, até a questão aqui do market cap de 6 tri, né, se vocês forem ver, né, não é um cenário absurdo, né, óbvio, aqui os dois primeiros cenários, eles estão só, né, levando em conta esse 1 trilhão, mas aqui a gente já pega um cenário um pouco mais otimista, né, um pouco mais de longo prazo, onde, né, o market cap total aí do Bitcoin ele sairia de 2,3 para 6 trilhões, e aí o preço poderia chegar aqui em 370 mil dólares por Bitcoin, né. É, aqui eu deixei algumas observações práticas, né? As entradas, elas seriam gradativas, obviamente, né? Não seria numa vez só, né? Numa compra, vamos dizer assim, né? Elas seriam gradativas e provavelmente via ETFs e trusts, né? Outra coisa também é que parte da demanda ela pode migrar para outras criptos, né? Como a gente falou aqui, provavelmente o Ethereum, ele também vai ter uma apreciação, algumas outras criptos mais relevantes, quem sabe a Solana, né? Algumas outras dessas criptos do top 10, né? Mais relevantes também possam ter uma migração de capital aí entrando nelas. E o front-running, né, e a realização de lucros, elas podem também atenuar todas essas características, né, que a gente falou até então. Então, basicamente, seria esses os cenários aí que a gente teria, né, levando em conta aí tudo que a gente viu até agora, né. Então, vocês podem ver que é um cenário bem relevante, né, até aqui o cenário 3 a gente deu uma extrapolada aqui, né, mas é um cenário que o próprio ChatGPT traçou, né, como um cenário possível. Até porque nos ciclos de mercado anteriores, a gente já viu, né, o market cap total do mercado cripto passar, né, de 6 trilhões. Então, se o Bitcoin, só o Bitcoin, né, ele atingisse aqui 6 trilhões de dólares, que eu acho que é uma coisa que não é impossível, a gente chegaria aqui, né, a 370 mil dólares, né, por Bitcoin, tendo um float de 2,7 milhões de Bitcoins disponíveis para venda, no caso, né. Então, basicamente seria isso aí. Então, por hoje, seria mais ou menos isso, galera. Então, deixa aqui a pergunta, né, e você aí do outro lado, você acredita que isso muda todo o jogo mesmo, ou é só uma empolgação aqui, né, de um cripto investidor de Bitcoin e criptomoedas? O que tu aí do outro lado acha? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber tua opinião também. Se inscreve aqui no canal, né, para não perder nenhum vídeo que a gente vai trazer aqui, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa aqui com vídeo novo. Então lembra de deixar o sininho ativado, porque daí tu vai ser notificado para sempre poder ver os nossos vídeos aí logo que eles forem lançados aqui, tá certo? Então por hoje eu fico por aqui. Deixa aqui meu muito obrigado a todos vocês aí do outro lado que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.